Sobre esse assunto, vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoni. E esse pedido de CPI dos transportes, na verdade, expõe o ânimo dos vereadores, como nós vimos, de São Paulo, em exibir com transparência ou não as negociações da prefeitura com as empresas de ônibus da capital. E recebemos hoje Ricardo Ianchi, que é vereador do PPS, e foi ele quem protocolou o pedido de instalação desta CPI. Muito obrigada por estar conosco. E nós vimos agora o vereador do PT mostrando que o ânimo é no sentido de não ter CPI. É uma resistência, porque ele acena com uma agenda positiva como se essas duas questões não fossem complementares, mas fossem antagônicas, uma coisa estraga a outra. No seu entender, uma CPI impede que a prefeitura desenvolva trabalhos no sentido de melhorar a questão do trânsito em São Paulo? De forma alguma. O que o vereador Alfredinho se esquece, que a agenda positiva não é um partido que impõe. A agenda positiva é aquela que interessa a população. E o que interessa a população nesse momento é transparência e evidência. Eles não reconhecem mais os políticos como seus representantes, por quê? Porque os políticos têm se comportado de forma absolutamente não transparente. E na entrevista do vereador Alfredinho, acabamos de ter um bom exemplo disso. Enquanto que a CPI tem como objetivo discutir um sistema de transporte que está em colapso, ele tergiversa e procura colocar outros projetos do governo que até são importantes, eu não nego, mas nesse momento não adiantam aqueles projetos se a gente não resolver o principal, que é a calamidade do transporte público urbano. Agora, essa questão líder também do prefeito Fernando Haddad já deixou muito claro que não interessa essa CPI por essas razões que nós ouvimos. E quem quiser saber detalhes é só solicitar as planilhas nas comissões da casa, que elas estão lá. É assim? Não, isso não é verdade. E é importante que aquele que nos ouve tenha um conhecimento claro disso. As planilhas são enviadas para não serem compreendidas. Existem técnicos lá na Câmara que são especializados na leitura de planilhas e eles não conseguem decifrar as planilhas que são enviadas. São planilhas que agregam valores com uma série de rubricas que precisam, enfim, um glossário para poder traduzir. E a SP-Trans simplesmente joga essas planilhas lá na comissão e sem nenhum tratamento, nenhuma informação, e quando a informação é solicitada, diz só tem a responder ao prefeito. Então, não é verdade que essas planilhas são fornecidas. Bom, nós vamos ter que acompanhar para ver nessa queda de braço se afinal a CPI será ou não instalada. Mas eu gostaria de ouvir do senhor a questão do Rede Sustentabilidade, o novo partido que já colheu as assinaturas, 500 mil assinaturas? 500 mil. 500 mil assinaturas, entretanto tem uma pendenga, digamos, que voltou para o Congresso Nacional, está lá no Senado e os senadores adiaram a apreciação, a votação dessa questão, se o partido terá tempo em televisão, pelos deputados que ele tiver, e terá direito à verba do fundo partidário. Entra aí a indagação. Esse adiamento foi pressão das ruas, os senadores estão receosos de votar esse projeto agora, porque a população está de olho no Congresso? Bom, havia uma concertação dos partidos da base do governo para atuarem em diversas frentes, procurando enfraquecer as oposições e fortalecer a situação. A PEC 37 é um desses exemplos, a tentativa na Comissão de Justiça, Constituição e Justiça, de subordinar as decisões do Supremo à decisão do Congresso. Bom, havia uma série de coisas. E o enfraquecimento dos partidos que estão se formando fazia parte dessa estratégia. A Rede Sustentabilidade é um partido que incomoda porque, em não existindo a reforma política, a rede incorporou nos seus estatutos vários elementos da reforma política. Portanto, é um partido, não é apenas um partido novo, é um partido que está em sintonia
com todas as reivindicações que esses movimentos recentes estão criando. Mas o senhor acha que vai sair essa votação ou ela ficará assim? Eu creio que nós ganhamos bastante tempo. Quer dizer, o fato do Supremo ter apreciado o mérito e agora retornar ao Senado, as pressões nas ruas e o Senado não se precipitando em votar soldadamente que era o projeto do governo, são boas notícias alvissareiras para que o partido prospere. Agora, não sejamos ingênuos, tudo que puder ser feito para enfraquecer a iniciativa da Rede de Sustentabilidade será feito, mas, por outro lado, a população e os movimentos sociais estão dando condições para que esse partido surja. Tanto é que nós precisávamos de 500 mil assinaturas, estamos quase em 600 mil, pretendemos chegar em 700 mil. Mas elas foram validadas? Então, porque sabe como essa coisa de assinatura, né? Então, Maria Tem que Lídia, verificar se já está tudo certinho, validado, compatível com a exigência da lei eleitoral. Por isso, aqueles que nos ouvem, são simpáticos à Rede de Sustentabilidade ou à criação de qualquer outro partido, não devem deixar de dar o seu apoiamento, porque nós precisamos em torno de 700 mil, levando-se em consideração que cerca de 20% dessas assinaturas acabam sendo glosadas em algum processo da tramitação, seja no cartório, seja no tribunal. Mas com 700 mil e chegaremos lá, acredito que o partido vai nascer sim. Aí, quais as condições que ela vai ter para a agenda de 2014, nós vamos continuar acompanhando. E eu agradeço a sua entrevista. Uma boa noite, vereador. Muito obrigado a todos. Estela.